Bom dia, graça e paz a você que acompanha o Devocional Casa da Graça aqui no canal Acessando a Graça. Hoje é 11 de julho, eu tenho mais uma palavra de Deus para você. Eu gostaria de antes te fazer algumas perguntas. Por vezes você se sente refém das circunstâncias, sem forças para romper com aquilo que te prende? Se sente tentado a seguir o fluxo e fazer o que todo mundo está fazendo por parecer ser a coisa mais fácil? Você se considera fraco quando o assunto é tomar decisões? Então, se você não tem resposta para essas perguntas e quer uma iluminação bíblica, eu peço que você fique mais um pouco, que depois da vinheta tem uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Então, chega mais. Hoje, 11 de julho, o nosso tema é firme decisão do coração. O texto que nós vamos ler é Daniel, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Não é de se admirar que hoje as pessoas estejam sem forças de resistir e até romper com aquilo que as prendem, porque elas estão focadas no sistema, e o sistema, a Bíblia diz que jaz debaixo do poder do maligno. Efésios capítulo 2 diz que o diabo atua sobre os filhos da desobediência, e isso faz parecer que seguir o fluxo, ir pelo caminho onde todo mundo está indo, é a coisa mais fácil, porque a gente se vê sem condição de tomar decisões. Eu fiz perguntas antes aqui da vinheta, que são concernentes a essas coisas. Eu perguntei: você se sente refém das circunstâncias? Você se sente pressionado ou coagido a seguir o fluxo, né? Ir no caminho que todo mundo está indo, porque isso parece ser mais fácil do que ir na contramão. E perguntei também se você se sente fraco quando o assunto é tomar decisões. Então existe essa explicação: o mundo jaz no maligno, está sujeito ao poder do diabo. Os filhos da desobediência, eles são mais do que os filhos da obediência. Quando eu digo filhos da desobediência, nós estamos falando sobre aquilo que foi herdado do legado de Adão. A desobediência de Adão fez filhos, todos aqueles que vieram depois deles, e isso dá um acesso ao diabo e faz parecer que a gente é fraco na hora de decidir e nos força a querer ir pelo caminho que todo mundo está indo. E de fato, se nós considerarmos apenas a nossa condição e o testemunho do sistema, a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente não vai conseguir romper com as coisas que nos prendem, a gente não vai conseguir avançar. Mas glória a Deus por um texto como esse que a gente pode se basear aqui. Olhando o exemplo de Daniel, Daniel é um hebreu que foi levado cativo à Babilônia, então ele estava num quadro de escravidão, essa era a sua condição, ele estava num lugar onde as pessoas não tinham a mesma fé que ele, tinham coisas que eram referentes à lei que ele cumpria em honra a Deus, e aquele povo daquele lugar não cumpria aquilo. E ainda para complicar as coisas, o Daniel estava debaixo de uma ordem da principal autoridade daquele lugar, que era o rei, que disse para ele: coma isso, faça assim, você deve conhecer a história. Então, de propósito, eu citei essas características do caso de Daniel aqui, porque mesmo estando dentro de um quadro completamente desfavorável, a Bíblia diz que ele decidiu firmemente no seu coração não se contaminar. É verdade que Daniel estava debaixo de um quadro da lei, né? E a lei proibia ele de comer algumas coisas, e ele quis observar isso em honra ao Senhor. Hoje nós não estamos mais debaixo da lei, não existe esse tipo de proibições para as nossas vidas, mas nós podemos pegar esse exemplo das pressões do ambiente, da atmosfera e daquilo que muitas vezes se impõe a nós, comparando agora aqui com a ordem do rei, e às vezes a gente se vê refém diante dessas coisas, porque a gente olha apenas para a nossa própria força ou para aquilo que está nos pressionando. Mas a Bíblia fala sobre a consciência que Daniel tinha de Deus como aquele que o favorecia, e ele sabia que se posicionar para observar as coisas que Deus tinha colocado para eles podia promover no reino do Espírito com a resposta do próprio Deus. Então o que eu quero dizer com isso é que mesmo se as circunstâncias forem grandes, quando eu e você nos propomos a fazer aquilo que a Bíblia diz para a gente fazer, um favor nos acompanha. Eu sei que existem muitas pessoas que têm hoje um autorretrato de incapacidade, de fraqueza quanto às decisões, mas eu quero te convidar a, inspirado pela palavra, contando com a ajuda de Deus, começar a exercitar tomar decisões. Tomar decisões é algo que a gente precisa praticar, que a gente precisa exercitar, porque existe um princípio bíblico revelado aqui, embora ele não esteja escrito com todas as letras, é que quando nós nos posicionamos para tomar alguma decisão, o favor de Deus nos acompanha para fazer com que a gente
ande naquela decisão, que a gente se mantenha naquela decisão, inclusive tocando as coisas que na nossa volta podia resistir, no caso aqui, o coração do rei. Deixa eu lhe mostrar o que é que o texto seguinte vai dizer. Daniel capítulo 1, versículo 9, nós lemos 1:8, agora 1:9 vai dizer assim: ora, Deus fez com que Daniel achasse graça. Essa expressão quer dizer que ele foi favorecido diante daquela pessoa que era contrária a ele. Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Você deve conhecer a história. O homem aceitou aquela proposta de Daniel. E o que eu quero que fique claro, porque nós não vivemos debaixo da lei, nós não vivemos numa época onde a nossa performance é que vai produzir para nós os resultados, mas nós precisamos também ter iluminação de como as coisas funcionam na nossa relação com Deus, porque nós precisamos decidir, já que não tem a ver com o nosso mérito, nem tem a ver com a nossa performance, porque o mesmo Deus que provisionou para nós a graça, antes disso também Ele nos deu livre-arbítrio, que é a liberdade de escolher. Então acredite, o panorama do mundo é esse. Deus está constantemente olhando para mim e para você, querendo abençoar a minha e a sua vida. A Bíblia diz que os olhos dele passeiam sobre a terra, procurando alguém para quem ele possa se mostrar forte. Lá em Crônicas vai dizer isso. Mas precisa que eu e você façamos a única coisa que Deus não pode fazer por nós, que é tomar decisões. Decisão evidencia a autoridade que nós recebemos de livre-arbítrio, a capacidade de tomar as próprias decisões, de escolher. Isso evidencia a nossa vontade. E quando nós evidenciamos no reino do Espírito a nossa vontade, Deus pega junto. Porque Daniel se posicionou, o mesmo quadro sendo completamente desfavorável, e Deus fez com que ele prosperasse naquela decisão. Você deve conhecer a história como Daniel foi grande nesse reino, como seu papel foi relevante nesse reino, e ele fez tudo isso num ambiente desfavorável, mas sem abrir mão da sua vida com Deus, porque as suas decisões evidenciavam para Deus e conectavam no reino do Espírito um princípio de fé que acionava a ação de Deus. Então toda manifestação de Deus ela vem depois de um posicionamento de fé, porque o nosso posicionamento de fé reverbera no reino do Espírito uma mensagem sobre a autoridade que Deus nos deu, chamada livre-arbítrio, que autoriza a intervenção de Deus. Então mesmo que você se sinta fraco, eu quero dizer, isso é só um sentimento. Se posicione, treine, comece a treinar, a tomar decisões, rompa, vá na contramão se for necessário. Deus vai provisionar os meios de você prosperar na sua decisão. Eu quero confessar a palavra com você. Quero que você repita comigo. Diga assim: eu nunca estou sozinho, mesmo que eu me sinta assim. Jesus disse que sempre estaria comigo. Posso tomar decisões, posso romper com o que me prende, e sempre, depois que me posiciono, Deus me favorece, me dando condições de prosperar na minha decisão. Amém? Você foi abençoado? Compartilhe esse vídeo, faça comentários. Se você não é inscrito, já se inscreve. E eu espero você no vídeo de amanhã, em nome de Jesus.